Sabes aquele momento em que tu olhas para um projeto e tu percebes que algo deu errado? Que tu tentaste de tudo, mas que não está a funcionar? Tu já gastaste todos os teus neurônios para tentar resolver, já estás quase no desespero a pensar desistir do teu projeto e ainda assim não consegues entender o que é que deu mal, o que é que correu mal, o que é que está a ir mal. Eu descobri que nesses momentos poucas pessoas olham para a realidade de forma nua e crua. E é sobre isso que eu quero conversar contigo neste episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Olá, estrelas da minha vida, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu sou Edilane Cardoso, a host desse podcast, que convida-te a não colocar limites nos teus sonhos. E como sempre, é um prazer enorme receber-te aqui para mais uma conversa. Ou devo dizer, mais uma reflexão. Hoje, eu quero trazer uma reflexão um pouco dolorosa para algumas pessoas, mas necessária. Eu dei conta numa conversa com o senhor, meu namorado, de que eu sou aquela pessoa muito boa em colocar o dedo na ferida. A minha e a dos outros. Vamos lá tentar contextualizar e trazer aqui o assunto que eu quero conversar contigo. Estava numa conversa com o meu namorado sobre uma situação de alguém que ele conhece, que tem um projeto, que está numa situação bem difícil do projeto, a pensar em desistir, a pensar em jogar tudo para o ar e voltar para o mercado tradicional que a gente conhece, no caso o projeto, estou a falar do negócio. E na conversa com o meu namorado, eu comecei a levantar algumas perguntas de possibilidades de solucionar o problema. Óbvio, não tendo a profundidade e não conhecendo a dimensão do buraco em que a pessoa se inseriu. Mas com a minha visão estratégica e esse meu olhar para ver a solução e conseguir compreender realmente o que se passa, comecei realmente a lhe fazer algumas perguntas. O meu namorado veio para mim e diz-me, eu acho que ele nem pensou nisso. E eu, ok. E para ser sincero, nem eu pensei nada disso. Eu comecei de facto a pensar, calma. Para mim, há uma coisa que é muito óbvia. Se alguma coisa deu errado, se alguma coisa está a correr mal, se alguma coisa não saiu como eu esperava, eu preciso olhar para o que é que se passa. Eu preciso olhar para a situação. Eu sou aquela pessoa que eu crio a solução a partir do problema. Então, para isso eu preciso olhar para o problema. Eu preciso falar sobre o problema. Eu preciso de entender qual é o problema. Sem isso, eu considero que nada pode ser feito, porque o que é que acontece, o que é que eu percebi depois de, obviamente, gastar ali os meus neurônios a tentar pensar sobre o óbvio para mim não ser o óbvio para todas as pessoas numa situação dessas em que o projeto, o negócio, a ideia não está a sair como esperado e eu não olhar para o problema de por que aquilo pode não estar a sair como esperado. É que muitas vezes eu vejo as pessoas, quando as coisas não estão a correr bem, começam a tentar resolver o problema, tentar arranjar solução à volta de tudo, mas nunca do problema. Começam a pensar em formas de sair daquela situação, pensar em formas de resolver, mas nunca olham para o problema. Então, o que acontece muitas vezes quando eu tento resolver algo, quando eu tento arranjar solução para algo, que eu não parei para entender qual é esse algo, eu arranjo solução para tudo, menos para aquele algo. Menos para aquela situação. Menos para aquilo que realmente está mal e está a fazer todo o resto descambar. Conclusão, eu faço muito, eu gasto muito, eu chego no final a ter que tomar a decisão e a mesma atitude que eu acabaria por ter tomado lá no início, porque o resultado não foi nada daquilo que eu esperava, com tantos sacrifícios, com tantos investimentos, com tantos recursos que eu despendi
para tentar resolver algo que eu nunca entendi o que era. Então, eu sou muito aquela pessoa que olho para a realidade nua e crua. Eu não mascaro, eu não finjo, eu não... Não, eu olho para a realidade nua e crua. Eu sou aquela pessoa que eu quero colocar o dedo na ferida e eu quero tentar perceber o que está ali naquela ferida para eu conseguir resolver o problema. Mas eu sei que poucas pessoas têm a coragem, a ousadia de fazer isso porque é doloroso. Pensa realmente nessa imagem gráfica que eu trouxe aqui de tu estares com uma ferida, que é algo que está a doer, é algo que está a incomodar-te no nível extremo e tu teres que meter ali o dedo e ter que escrafuchar. Essa palavra garantidamente não existe no dicionário. Mas tu tens que estar ali a remoer, ok? Para perceber se aquilo tem alguma coisa que pode estar a prejudicar e a contaminar a ferida antes de tu ires lá e tacar uma pomada antes de tu ires lá e tentar resolver e tentar limpar e tentar tapar, enfim, whatever. Se bem que feridas não recomendam muito tapar, mas há feridas que têm que ser tapadas, né? Mas pronto, antes de tu ires lá e fazeres o curativo. Pensa nessa imagem. Então, imagina tu realmente estares a fazer isso. É doloroso, não é? Com a nossa vida pessoal e profissional, é igual. Com a nossa ideia, com os nossos projetos, é igual. Quando nós temos um problema, uma ferida que está ali aberta, tudo o que nós não queremos fazer é colocar o dedo ali e escrafuchar. A gente quer colocar um curativo em cima e seguir. Só que nem sempre o curativo vai resolver o problema que está ali por dentro. Eu sou aquela pessoa que eu vou colocar o dedo. Eu vou ali remoer. Inclusive, eu lembrei-me agora de uma situação de uma cliente uma vez que eu fui contratada para fazer um serviço com aquela cliente e eu cheguei no estabelecimento dela. O serviço era, digamos que para a marca pessoal dela, ou seja, era um evento que ela ia fazer, não era necessariamente para o espaço dela, para o centro de estética que ela tinha, mas era um projeto que ela tinha, era um evento que ela ia fazer e ela queria que eu fizesse ali uma sessão de trabalho com ela, onde nós sentávamos e estruturávamos o conteúdo desse evento, inclusive qual seria a ordem, digamos assim, em que as pessoas que ela já tinha convidado, que iriam ser as palestrantes, as oradoras, enfim, do evento, qual seria a ordem que elas iriam entrar para que no final o efeito que ela gostaria de ter com aquele evento realmente surtisse nas clientes, porque assim, quando nós formos pensar principalmente no evento, a estruturar um evento, muitas vezes nós jogamos tipo palestrantes em ordens aleatórias. Só que no nosso cérebro existe uma ordem para as coisas acontecerem, para que chegue no final e a pessoa esteja ali motivada, ou no final, ou no meio, enfim, quando nós queremos impulsionar aquela ação das pessoas, chega ali no momento que nós queremos que as pessoas estejam motivadas e impulsionadas a tomar uma determinada atitude. Então, fazer toda essa preparação, já que nós temos palestrantes, é importante. Se não tivermos também a ordem dos conteúdos que nós vamos entregar, é importante. Então, ela contratou-me para ir lá, sentar com ela, fazer uma sessão de trabalho, 3, 4 horas, ali imersas nesse projeto do evento, para fazer essa estruturação do conteúdo e da ordem do conteúdo das oradoras do podcast. Do evento. Tudo bem, eu fui lá. Quando eu lá cheguei, ela não estava no momento, que ela tinha ido resolver alguma coisa e estava atrasada para chegar por causa do trânsito, já não me lembro. Sei que ela não estava no momento. Então eu fui recebida pelas colaboradoras dela. Só que quando eu entro e sou recebida pelas colaboradoras, o atendimento deixou a desejar. A forma como elas atenderam nem é sobre ser simpáticas ou não ser, ou ser menos cordiais ou não. Era toda a atmosfera, era a energia, sabem, parecia que estavam ali obrigadas e não estavam satisfeitas de estar ali, e que quando tu tens colaboradores que estão assim, isso acaba por respingar, de certa forma, em quem
entra no teu estabelecimento e sente aquela energia, porque nós somos energia e nós sentimos a energia das pessoas. Eu fiquei ali sentada a observar um tempo, não é? O movimento delas e tal. E eu só pensava, alguma coisa não está certa aqui. Passado um tempo, quando a cliente, não é? A minha cliente, no caso, entra, a postura dela, ao entrar no estabelecimento, eu pensei, ok, está explicado. Porque, entenda uma coisa, a nossa comunicação não verbal e a nossa comunicação não verbal passa pela nossa postura, a nossa atitude, a nossa energia, a nossa confiança. Isso exala para o outro, mas também a falta dela chega no outro e a forma como nós colocamos aquilo é a forma como nós recebemos aquilo, não é? Inclusive, para quem estuda essa parte da lei da atração, é algo que eles trazem ali muito na lei da atração, é que o mundo só nos dá aquilo que nós colocamos, ou seja, é uma reação de eu coloco isso no mundo e eu recebo isso de volta. Tá. E eu quando vi aquilo eu pensei, tá, ok, isso aqui explica muita coisa. Pela postura, pela forma mesmo como ela entrou, quase que a pedir licença para entrar no próprio espaço, cabisbaixa, numa postura muito submissa, Imagina se eu viesse aqui e falasse assim. Tipo, não, né? Tipo, não. Não. Então, eu antes, mal eu sento com ela, antes de eu começar a entrar no trabalho para o qual eu fui lá, eu pensei, tá, não vou sair daqui com isso entalado no pescoço. Então eu perguntei, né? Para começar, eu perguntei, tá, tudo bem? Passa alguma coisa e tal? Ela, não, tá, sim, ok, tá. Ok, resumindo, ela primeiro diz que não passava-se nada, mas entretanto diz, não, é que isso, aquilo, e não sei o quê, começa a explicar meio uma cadeia de coisas que estavam a acontecer. E de verdade, gente, situações desastrosas acontecem na nossa vida. Problemas, principalmente para quem empreende, para quem tem uma ideia, um projeto, um negócio, é o nosso pão de cada dia. Obviamente tu vais ter desafios, tu vais ter problemas para resolver, tu vais ter pepinos. A gente quer isso, a gente não quer isso. A gente quer que todo mundo que está conosco saiba fazer o seu trabalho. A gente quer que todo mundo que seja nosso cliente, que chegue lá e que faça, enfim, sejam bons clientes e nos permita fazer o nosso melhor trabalho. A gente quer que as coisas corram de uma forma muito perfeita. Só que como o mundo não é perfeito e perfeição não existe, as coisas nem sempre correm com perfeição. E muitas vezes, se a gente precisa respirar fundo, falar a mesma coisa 300 vezes, pedir a mesma coisa, a gente precisa fazer isso. É o que é. É o que é. Então, quando ela vem comigo, começa a explicar não sei o que, eu, ok. Respira fundo. Diz-me uma coisa. As tuas colaboradoras estão a par de tudo isso? Então. Eu, ok. Por um lado, haviam coisas que os colaboradores não precisavam estar para. Não precisavam. Ok? E por outro lado, eu, obviamente, não entrando aqui nos detalhes desse caso específico, realmente conversei com ela e mostrei ali os pontos que não estavam corretos e como é que a energia dela estava a influenciar todo o fluxo do trabalho e, obviamente, que estava a causar os outros problemas maiores. E, assim, eu posso ser muito tranquila, muito leve, mas existem duas coisas que são minhas e que eu também sou, que é extremamente exigente. E ainda assim, eu tento dosear muito a minha exigência e assertiva. Eu gosto de falar as coisas como elas são, eu gosto de dizer as coisas. Eu não vou ser aquela pessoa que vai florear o problema para ti. Se eu quero ajudar-te a encontrar a solução, eu vou colocar a realidade nua e crua. E foi o que eu fiz com ela. Coloquei a realidade nua e crua do que estava a se passar. Inclusive, eu me lembro dela virar-se para mim e dizer, deixa-me só ir buscar um copo d'água que eu preciso de uma água para engolir tudo o que estás a dizer.
óbvio que quando ela disse isso, ela não disse de uma forma má, mas foi, eu estava ali a escancarar a realidade de uma forma tão nua, tão crua, que é sim doloroso, que é sim difícil a gente encarar a realidade como ela é. Então, foi aquele primeiro choque de, nossa, ela está mesmo a dizer essas coisas. Sim, tô. E quem trabalha comigo sabe que é assim. Eu vou dizer as coisas como elas são. Por quê? Porque muitas vezes, e provavelmente se eu não tivesse dito ela as coisas da forma que são, ela não teria encontrado a solução, porque passado um tempo eu tive que voltar lá, que ela precisou de fazer mais uma sessão comigo, eu fui lá, e quando cheguei lá, realmente a energia das funcionários já estava completamente diferente. E eu até tenho pessoas que eu já tive conversas, mas assim, só conversas com essas pessoas, porque eu olhava para a pessoa, eu via a postura, via toda essa forma da pessoa encarar a vida, os comportamentos e isso. E se eu sentisse que havia ali uma abertura, se eu sinto que existe ali uma abertura, eu sento e eu converso com a pessoa. Eu sento e eu converso com a pessoa. Eu quero entender exatamente o que se passa na cabeça da pessoa. E eu já tive N conversas dessas de forma muito informal, no trabalho, coisas do gênero. E passado, sei lá, 2 anos, 3 anos, eu rever a pessoa e eu olhar e eu pensar, nossa, tá diferente. Tá bem diferente, mas tá diferente para melhor. E já me aconteceu imensas vezes. Mas uma das vezes que eu tenho aqui muito viva na minha mente, e quando viram para ela e disse, nossa, estás diferente, tá uma energia positiva, tá bem, tá confiante. E ela virasse para mim e dizer, Edu, a conversa que eu tive contigo, sei lá, tinha passado 2 ou 3 anos, mudou a minha vida. Tu não tens noção do que aquela conversa me fez. E, gente, e por quê? Por que eu tenho esses feedbacks, esses comentários por parte das pessoas? Porque eu falo a verdade, a realidade, da forma nua e crua. Porque eu encaro o problema, porque eu não mascaro o problema. E de verdade, não tem como nós resolvermos algo que nós estamos a tentar tapar o sol com a peneira. Não é? Não tem como eu resolver um problema que eu estou a tentar ali, de toda forma, esconder algo que não dá para esconder. E é tão interessante como eu já faço isso de uma forma tão natural, já faço isso há tanto tempo, já é meu fazer isso, que eu achava que era algo que era muito óbvio para todo mundo. Se algo não está a correr bem, se isto não está a sair como eu quero, se eu já gastei todos os meus neurônios a tentar resolver isso de toda forma, deixa eu realmente entender o que está mal aqui. Deixa-me colocar todas as cartas na mesa. Deixa-me olhar realmente para o problema e pensar de facto, qual é a minha responsabilidade aqui? Como é que eu resolvo isso? Esse que é o problema. Qual é a solução para esse problema? Como é que eu vou buscar a solução para um problema sem olhar para o problema na minha cabeça, na minha forma de raciocinar, de pensar? Não faz sentido. Então, eu muitas vezes, quando eu entro num projeto, quando eu entro num negócio, quando eu sou contratada para fazer alguma coisa que eu olho, logo nos primeiros contactos, eu quero entender o que é que se passa. Eu quero entender, assim, para onde é que a gente quer ir, qual é a nossa realidade atual. Eu quero entender isso. E eu quero entender isso, por quê? Porque eu trabalho a partir disso. Eu não trabalho no achismo, sabes? Eu não vou tirar uma ideia de uma solução do meu achismo de, não, é isso aqui. É isso aqui com base em quê? O que me fez chegar a essa conclusão que esse é o problema e que essa é a solução, se eu nunca parei para pensar qual é o problema? E o que tem de profissionais de certa forma, cometerem esse erro de muitas vezes fazer-te achar que está tudo bem. Gente, eu já cheguei a ouvir isso. Eu não sei por que não está a dar certo. Então, mas eu te contratei para me dizer não sabes por que está a dar certo? A gente precisa entender qual é o problema. A gente precisa entender o que está mal aqui. Porque se não está a dar certo,
É por algum motivo, alguma coisa está a acontecer. E se realmente não existe nada a acontecer, então eu preciso de levar em consideração alguns fatores. Um desses fatores pode ser, por exemplo, a questão do tempo. Porque as coisas precisam de tempo para maturar, para ganhar consistência, para ganhar tração. E se calhar muitas vezes esse é o problema. Mas eu preciso saber que é isso que está a acontecer, que é essa fase em que eu estou, para eu permanecer. Para eu ter motivação para continuar a agir. Para eu não me paralisar, para eu não me frustrar, mas eu preciso entender. E muitas vezes tu estás aí com um projeto que já tentaste de tudo, já fizeste tudo que tu podias, já gastaste todos os teus neurônios, estás quase a desistir completamente daquilo e ficar, enfim, só numa outra coisa que tu tens ou whatever, ou mudar completamente, porque tu nunca paraste para olhar a fundo, ou muitas vezes tivesse direções de pessoas de, eu não sei o que é que se passa, ou, isso assim não está a funcionar, mas assim, não explicou-te sequer onde é que estava o problema. E está a tentar dar-te soluções e estratégias com base no achismo do que, não, alguém disse que isso aqui resolve. Gente, ninguém vai a um médico e o médico decide o que é que vai te administrar com base no que é que o outro paciente dele teve. Ele tem que ouvir-te, ele tem que entender qual é o problema, ele tem que pedir exames, ele tem que... Sim, tu tens que ser analisada. Por que com o teu projeto seria diferente? Por que com o teu projeto não existe uma análise, um raio-x para entender exatamente o que está a passar, um TAC, uma radiografia, whatever, para conseguires entender onde é que está o problema. Então, um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem é tentar buscar soluções. Primeiro, um dos maiores erros quando as pessoas começam o projeto é começar o projeto assim, olha, vou só lançar isso, nem parei para estruturar exatamente o que é que eu preciso fazer para isso acontecer, mas assim, só vai. Ok, é bom que tu sejas essa pessoa executora, que coloca os teus sonhos em ação, mas ter um pouco de estrutura, acredita, vai te ajudar imenso. Ok? Por outro lado, existem pessoas que, não analisei nada, já lancei e não sei o quê, já foi, já está e whatever. Só que depois as coisas começam a não acontecer ou acontecer de uma forma errada, que a pessoa não quer isso tudo, ela como não tem estrutura, não tem nada, começa a procurar soluções e a arranjar soluções sem de facto olhar o que é que se passa, sem de facto olhar o problema, a querer desistir. Muitas vezes investe rios de dinheiro para resolver algo que não é aquele problema, porque nem sequer parou para analisar o problema, não parou para analisar os riscos, não parou para analisar nada daquilo que é suposto dentro, não é, daquele projeto. E olha, não deu certo, vou desistir, e depois fica traumatizado, fica frustrado, não quer lançar mais nada. Assim, de verdade, para mim é muito óbvio, ok, fazer esse processo de raciocínio de, nossa, isto aqui não está a dar certo. Vamos refletir sobre o porquê que isto não dá certo, vamos tentar entender qual é o problema, vamos reconhecer onde é que está o problema e, a partir do problema, criar a solução. Ao invés de começar aqui a meio que fazer coisas por exclusão de parte, sem necessariamente entender o que está a acontecer e tentar resolver tudo que está à volta, mas nunca o problema, porque eu estou com medo de meter o dedo lá na ferida e perceber que é muito mais doloroso do que eu estou a pensar que é. Então, assim, erros em cima de erros em cima de erros. Se tu és essa pessoa, de verdade, que estás numa situação em que algo já deu errado, ou tu já tentaste tudo para resolver, tu já gastaste recursos, energia, dinheiro, neurônios a tentar entender como é que tu vais resolver, já estás quase naquele ponto de, eu vou deixar esse projeto de lado, vou continuar a minha vida. Tenta entender onde é que está o problema, porque nós criamos a solução a partir do problema. Nós não criamos a solução a partir do nosso achismo, do que nós achamos que é melhor. E se eu não reconheço
ok? Qual é o problema? Se eu não tenho consciência de que esse é o problema, eu não tenho como criar a solução. Eu não tenho como solucionar um problema que eu não sei qual é. E se eu não soluciono o problema, eu vou continuar a ter os mesmos resultados, os mesmos problemas ou problemas até maiores. Então, eu espero que este episódio tenha te ajudado, que eu realmente só queria trazer isso, porque quando eu percebi isso na conversa com o senhor, meu namorado, eu pensei, calma lá, se esta pessoa está a cometer esses erros, quantas outras pessoas não cometem o mesmo erro? E eu comecei a refletir sobre algumas empreendedoras que eu já tive, alguns projetos que eu já tive, algumas situações, e comecei aqui a perceber que, se calhar, existe aqui um padrão mental e comportamental, que é esse de não olhar para a realidade nua e crua e, com isso, não conseguir encontrar a solução para o problema específico, que faz com que a malta atrase, que faz com que as pessoas acabem por desistir, que faz com que as pessoas acabem por não levar o projeto adiante. Então, eu pensei, ok, eu preciso trazer esse assunto, porque pode ser que, do outro lado, existe uma pessoa que vai ouvir, que vai entender e que vai reconhecer que realmente até agora não estava a olhar para a realidade de forma nua e crua porque estava com medo de meter o dedo ali na ferida, e que a partir disso vai conseguir identificar isso e vai lá e vai resolver. Sabe, o facto de tu teres cometido algum erro e o teu projeto está numa situação complicada não significa que tu é que és uma pessoa, que tu é que és uma pessoa burra, que tu é que não foste capaz de dar conta daquilo. Não atrela isso em quem tu és, não atrela isso na tua identidade, porque esse é um grande problema. Esse é um grande problema, quando nós atrelamos o fracasso ou o sucesso de um projeto a quem nós somos, a nossa identidade, acabamos por criar um problema maior a curto, médio e longo prazo. Então, vê isso realmente como, eu estou aqui a começar algo, assim, é algo que, por mais que eu já tenha esse projeto há um certo tempo, não é? Dependendo de quanto tempo tu tens esse projeto, se naquele momento tu estás a enfrentar um problema que tu nunca enfrentaste e que por isso não estás a conseguir sequer identificar o problema para resolver, isso não te faz de ti uma má pessoa, uma má empreendedora, uma má profissional. Não, e nem acredites quando as pessoas tentam te dizer isso e usar isso como desculpa. Nada disso, tá? Tu não és nada disso, ok? Problemas acontecem, mas nós precisamos olhar para os problemas para, a partir daí, arranjar a solução para esses problemas. E se tudo isso que eu falei aqui, tu ficaste naquela, gente, eu quero saber mais sobre o trabalho dessa mulher, despertou-me curiosidade, isso tudo, o link está aqui na descrição, vai ser um prazer conversar contigo, perceber de que forma é que eu posso te ajudar a começar um projeto ou a dar continuidade de um projeto que tu já começaste e está numa fase assim, mais estagnada, vamos chamar assim, ok? Então, Sheila, espero que tenhas gostado, espero que tenhas tirado algum insight daqui que possas aplicar na tua vida, porque este é o meu objetivo com esse podcast, que isso possa te inspirar a olhar para o teu projeto de uma outra forma, de realmente estruturar as coisas, criar solução para o problema real que tu tens e não andar a inventar soluções que não resolvem o problema. Se tu lembraste de alguém que esse episódio pode ser útil, seja uma estrela na vida dessa pessoa e envie. Envie esse episódio para a pessoa, porque pode ser que ajude, pode ser que daqui a uns anos vocês podem estar a celebrar o recomeço, digamos assim, não é a salvação que eu quero dizer, mas uma nova fase desse projeto desta pessoa, ok? E se tu sentiste de partilhar este episódio nas tuas redes, não esquece de marcar @Sonha Sem Limites Podcast, ou @Edulane Cardoso, que eu vou amar saber quem é que está do outro lado, quem é que consome podcast, e o que é que vocês estão a achar do Sonhar Sem Limites Podcast. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio. Tchau!